convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 14. Hoje a gente vai meditar juntos na última parte desse capítulo de número 14, que é do 66 ao 72. Marcos 14, 66 ao 72. Essa noite nós terminamos o capítulo 14, né? Amém ou misericórdia? Todo mundo amém? Genesi, achou? Glórias a Deus. Vamos ler juntos, então? Acompanha comigo aí na sua Bíblia, para você poder ver o que Jesus está falando e o que está acontecendo aqui. Vai falar assim: estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: olha, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe havia dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante da porção das Escrituras que o Senhor quer trabalhar conosco essa noite, ó Pai. Eu te peço, ó Deus querido, que o Senhor possa usar a minha vida, apesar das minhas limitações, apesar dos meus defeitos, ó Pai. Usa a minha vida como um canal, ó Pai, como um instrumento, ó Deus, para falar aos ouvidos dos meus irmãos, ó Pai, e que do ouvido até o coração, o Teu Santo Espírito possa levar essa palavra, meu Pai, e que ela possa germinar e dar frutos, ó Pai. É essa nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma cena muito bem conhecida. Essa cena não é uma cena que talvez as pessoas não falam: a gente não sabe essa cena. Porque essa cena ela sempre vai passar no filme da Paixão de Cristo, vai ter sempre essa cena de Pedro sendo questionado: olha, você é um deles. E Pedro fala: não, eu não sou. Olha o que vocês estão falando, eu não sou esse homem, eu não sou amigo desse homem, eu não conheço esse homem. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, a vida de Pedro é marcada por fortes contrastes. Pedro é aquele que está o tempo todo, ou ele está lá em cima, ou ele está lá embaixo. Pedro é aquele que fala: olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas também ele é o homem que fala: olha, o Senhor não vai morrer, quando Jesus fala e prediz a sua morte. E aí Jesus fala: aparta de mim, Satanás, porque você não entende as coisas do reino, mas as coisas do homem. Então Pedro, quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós encontramos contrastes o tempo todo. Uma hora ele é ousado, uma hora ele decepa a orelha do soldado ali, do servo do sumo sacerdote, e a outra hora ele foge, outra hora ele nega Jesus. Então nós vemos esses contrastes na vida de Pedro. Pedro era um homem de altos e baixos, de escaladas e quedas, de bravuras e fraqueza. E eu quero convidar você nessa noite não tão somente olhar para a vida de Pedro e julgar a Pedro. Porque geralmente quando nós ouvimos uma palavra assim, nós nos colocamos
no lugar do julgador, daquele que julga e olha para a vida de Pedro e fala: rapaz, Pedro andou com Jesus, Pedro viu a Jesus, viu as maravilhas que Jesus fez. Rapaz, se fosse eu no lugar de Pedro, eu não teria negado a Jesus. Mas eu quero te convidar a refletir. Quero convidar você a pensar em si próprio. Quanto de Pedro você tem em sua vida? Eu quero que você pense em porcentagem. Quantos por cento será de Pedro nós temos em nossas vidas quando acontecem as coisas? Porque aqui nós estamos em uma cena. Aqui Jesus estava preso. Nós vimos na semana passada que ele estava sendo julgado ali no Sinédrio. Ele estava sendo julgado. E Pedro estava em outro momento da cena, do lado de fora, seguindo de longe a Jesus por medo. Por medo. Será quanto de Pedro nós temos em nossas vidas? Pedro revela a fraqueza humana, que momentos antes ele disse: ainda que seja necessário eu morrer, de maneira nenhuma eu abandonarei. Só que nós vemos que agora ele está negando a Jesus. Nós vemos a fraqueza da humanidade. Nós vemos a fraqueza de um homem que disse que estava disposto a entregar a sua vida por Jesus. Nós vemos o quão, Joacim, nós somos frágeis. E assim como Pedro, acontecem coisas em nossas vidas que nós falamos: não, de maneira nenhuma, eu vou abandonar a Jesus Cristo. Só que nós passamos por alguns momentos, algumas coisas nas nossas vidas que passa por nossas cabeças largar tudo e abandonar a tudo. Sabe por quê? Nós somos dominados pelo medo. O Pedro, a intenção do Pedro era nunca abandonar a Jesus. E eu creio que essa era uma intenção genuína de seu coração. Eu creio que quando ele falou isso, ele não falou de boca para fora. Só que quando ele se depara com as dificuldades, quando ele se depara com o medo, quando ele se depara com a pressão, ele não suporta a pressão. Talvez porque ele não tenha vigiado em oração, talvez porque ele não estava com a mente ligada espiritualmente, ele estava só vivendo, só seguindo a Jesus. Mas custou até de fato ele entender. Depois de ressurreto, Jesus chega para ele e fala: Pedro, você me ama? E pergunta depois 3 vezes. Quando você se converter, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro ainda não era convertido de fato. Ele era esse homem que vivia numa roda gigante. E muitas das vezes nós somos assim. Em uma situação de medo ou de pressão, a gente nega Jesus. A primeira negação de Pedro ocorre quando uma simples serva fala para ele: olha, você é um dos seguidores de Jesus. Uma simples mulher, uma mulher que talvez não iria prendê-lo, mas o medo que ele estava ali era grande. Ele estava só seguindo de longe, na espreita. Ele não estava do lado de Jesus, porque na cena anterior, no Getsêmani, todos fugiram. Todos abandonaram a Jesus. Todos foram dispersos. Assim como o próprio Jesus, ele havia dito: olha, vocês me abandonarão. E o que o Pedro falou? Não, os outros podem te abandonar. Eu de maneira nenhuma te abandonarei. Os outros podem, Jesus, eu não. Só que o grande erro de Pedro foi a autoconfiança em si próprio. Então ele desce o primeiro degrau do pecado. A autoconfiança, ela nos faz descer um degrau, descer a ladeira do pecado.
E aí o grande problema é que quando nós começamos a descer a ladeira do pecado, a gente vai cada vez mais fundo. Pedro, ele tinha autoconfiança em si próprio. Pedro, ele se achava melhor do que os outros. Só que diante de medo e pressão, a atitude dele muda totalmente. A atitude dele é de negar a Jesus. Será que quantas vezes, quando nós somos cercados pelo medo e a pressão, será que quantas vezes nós somos cercados por problemas, por dificuldades, por coisas que parecem que vão nos destruir? Será que nós continuamos confiando que o homem da Galileia, que o homem das mãos furadas, que o Jesus de Nazaré está conosco? Ou nós achamos, não, eu vou morrer, então é melhor eu falar que eu não conheço a Jesus? Quantas vezes, por medo de pensar o que os outros vão falar sobre nós, o que os outros vão pensar sobre nós, se eu falar que sou crente, se eu falar que eu sou seguidor e discípulo de Jesus, será quantas vezes o medo e a vergonha dos outros não vem sobre nossas vidas? Eu já falei aqui, quando eu era um pouco mais novo, eu tinha vergonha de falar que eu era cristão. Eu tinha vergonha de falar que eu era crente. Não, porque eu não podia ficar mal. E eu não estava correndo risco de vida. Pedro aqui, pelo menos, estava correndo risco de vida. Risco de ser preso e morto. Mas muitas das vezes nós não estamos correndo risco de vida. Muitas das vezes nós vemos algumas coisas acontecendo e pessoas falando mal da fé, falando mal de Jesus, e nós nos acovardamos e ficamos quietos. Nós nos acovardamos e as pessoas nem sabem que nós somos cristãos. Nós não podemos nos acovardar, irmãos. Existem homens e mulheres que agora, nesse instante, estão tendo suas vidas caçadas, estão tendo suas vidas colocadas à prova, e não estão negando a sua fé, e não estão negando a Jesus, não estão falando, não, eu não conheço a Jesus, eu não sei quem é. Muito pelo contrário. Homens e mulheres pagam o preço afirmando a sua fé. E por muitas das vezes nós, por coisas pequenas, nós negamos a Jesus Cristo. Quantas vezes eu neguei a Jesus Cristo diante dos meus amigos de escola? Quantas vezes os meus amigos de escola vinham com vídeos pornô para me mostrar e eu falava, eu vou assistir porque senão eles vão achar que eu, primeiro, ou que eu sou fresco, ou depois, mas não, eu via. Por vergonha de falar, não, eu sou crente. Não, eu sou evangélico e isso não condiz com a minha conduta. Mas eu me deixava levar. E aí a ladeira do pecado. John Lennon, é só uma coisinha pequena. É só uma coisinha pequena. Mas o grande problema é que o mundo tem se perdido com isso, Aparecida. Não tem nada a ver. É só uma coisinha pequena. Só que quando começa a descer a escada do pecado, aí é um degrau após o outro. Aí a descida é rápida. Assim como foi a descida de Pedro. Nos calamos diante daqueles que zombam a fé, daqueles que descredibilizam Jesus.
Jesus estava sendo lá, no mesmo tempo que essa cena está acontecendo com Pedro, Jesus está sendo julgado injustamente naquele lugar. O mestre dele, aquele que deu a sua vida por Pedro, estava lá, sendo julgado injustamente, para dar vida a Pedro, para dar vida a nós que estamos aqui nessa noite. E nós por vergonha não, eu não conheço não sou crente. Temos vergonha de professar a nossa fé diante dos homens. Mas precisamos despertar. Pedro, que prometeu que não abandonaria Jesus, ele segue a Jesus de longe. O abandono, ele já tinha abandonado. Ele segue Jesus de longe, parece que como um desencargo de consciência, Gabriel. Eu estou vendo Jesus, eu não abandonei ele totalmente, mas eu estou de longe. Não, Jesus, eu estou aqui, mas eu estou longe. Não tem como estar longe de Jesus. Aliás, tem como, mas não tem como falar que é de Jesus e estar longe dele. Ou nós estamos perto de Jesus, ou nós não estamos com Jesus. Assim como Pedro. A queda de Pedro foi progressiva. Na nossa vida, a queda é progressiva. O que isso quer dizer, John Lennon? Você já viu uma água num tanque? E nesse tanque com água, com 2.000 litros de água, tem uma rachadura. Já viu isso? A água começa a minar pouquinho. Quando você percebe, ela já ganhou proporção e rebenta tudo. Quando nós damos brechas, por mais pequena que elas são, se nós não tratarmos aquilo vai nos destruir. Se nós não procurarmos o que nós estamos dando brecha em nossas vidas, isso vai nos destruir, vai nos levar ao fundo do poço. Assim como Pedro desce essa ladeira, cuidado, irmãos, com coisas que não tem nada a ver, porque são essas coisas que começam. Satanás usa essas coisas para começar a minar a nossa fé. Satanás, ele só quer uma brecha. Ele não quer uma porta aberta, não. Ele só quer uma brecha para começar, pouquinho por pouquinho, até ter proporções imensas. Quando pecados menores eles não são confessados e abandonados, eles podem nos levar a pecados bem maiores. E também a morte. Você está comigo aqui ainda? Você está entendendo aquilo que Cristo quer falar com você nessa noite? Aquilo que Deus quer tratar com você essa noite pessoalmente? Você está compreendendo? Analise na sua vida aonde eu estou deixando brechas para Satanás começar a agir em minha vida. Aonde, em qual área da minha vida, Adão, eu estou deixando abertura para Satanás entrar? E confesse isso a Jesus. Peça perdão a Jesus antes que seja pior. Pedro, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles homens que estavam ali fora no pátio foram aqueles homens que foram pegar a Jesus no Getsemane, e eles estavam ali no pátio. E Pedro,
Devia estar com frio, porque ele foi se assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que estavam ali prendendo a Jesus, daqueles que estavam ali esperando alguma coisa, a sentença talvez sair, e ele se senta. Pedro desce mais um degrau na sua queda parecida. Está vendo? Por 3 vezes, tia, Pedro negou a Jesus. Não foi só uma vez. A primeira vez ele negou e não se arrependeu. A segunda vez ele negou, estava lá na roda dos escarnecedores. Enquanto Jesus estava sendo interrogado, Pedro busca aconchego no calor. A palavra de Deus nos exorta a não andarmos nos caminhos dos ímpios. A palavra de Deus nos exorta a não deter nos caminhos dos pecadores. Não é que você vai cortar relacionamento com aqueles que não são cristãos. O próprio Jesus Cristo, ele comia com pecadores. Não estou dizendo isso. Mas a grande questão é conviver, é caminhar, é ter a mesma conduta. Porque quem está na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que assistem vídeo pornô, você não vai estar lá na roda para falar, ei gente, isso é pecado. Você vai estar lá na roda para consumir daquilo. Na roda daquelas piadas infames, daquelas piadas que têm um cunho sexual. Você vai estar lá e vai sorrir. É isso mesmo. E aí que é o problema. Como eu falei, só de homem. Que piada, pornografia, parece ser o universo do homem. Mas a roda das escarnecedoras, talvez é a fofoca. Não é que o homem não gosta de fazer fofoca, não. O homem faz fofoca também. Mas a mulher é um pouquinho mais. Só um pouquinho. Cuidado com a roda das escarnecedoras. Tem um vídeo engraçado, que é de uma senhorinha, que ela vai comprar um negócio num barzinho, numa venda, num mercadinho pequeno, desse de interior. Aí o dono fala o nome dela, né, não lembro. A senhora não sabe da fofoca que eu tenho para te contar. Aí ela fala, não gosto de fofoca não. Aí ela vem caminhando para ele de mansinho. Qual é a fofoca mesmo? Vai para escutar. Vai se assentar na roda dos escarnecedores. E esse que é o grande problema. Porque na roda dos escarnecedores, nós esquecemos quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. Na roda dos escarnecedores, a nossa identidade parece que fica apagada. Já viu quando a nossa digital não funciona? Parece que quando a gente trabalha muito no pesado, a gente vai, botar no celular, não funciona. Porque a nossa identidade está arranhada. A nossa identidade como filhos de Deus, quando nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, daqueles que estão na carne, ela é manchada e nós perdemos a noção de quem nós somos, de quem aquele que está dentro de nós é. E nós compactuamos o grande problema de estar com pecadores, é compactuar com eles, concordar com eles, fazer o que eles fazem. Isso é se sentar na roda dos escarnecedores. E Pedro estava ali, na roda dos escarnecedores, se detendo com ímpios. E quando eles falam, olha, você é um seguidor de Jesus, ele fala, não sou não. Não conheço esse homem não. De jeito nenhum. Até o momento que ele jura. Está vendo como
a descida foi grande. Primeiro foi uma simples serva que falou com ele. Ei, você é servo de Jesus. Ei, eu te vi com ele. Pois ele estava ali na roda. Está descendo mais. E agora ele jura, Joaci. Ele espragueja. Vai falar isso. Cadê? Ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Ele se amaldiçoou. Eu não sei, a Bíblia não fala que palavras que ele falou, mas ele começou a se amaldiçoar. Falar, rapaz, Deus me livre, rapaz, eu vou andar com um. Não. Rapaz, eu preferia um. Não. E jurou, rapaz, eu juro por Deus, que eu não conheço esse homem. Rapaz, você é crente, não é? Não, rapaz, eu juro por Deus. Misericórdia. Pedro jurou. Eu juro. Ele não apenas nega Jesus, mas ele faz isso com juramentos. Olha só o nível que Pedro chegou. Ah, John Lennon, esse Pedro é muito sem vergonha. Será que nós não temos chegado ao mesmo nível de pecado, de ladeira abaixo? Assim como Pedro chegou de até jurar que não conhece a Jesus, ele empenha a sua palavra, a sua honra e a sua fé para negar a Jesus. Ele fala com a palavra dele. Ele empenha a sua honra. Não, eu de maneira nenhuma. E depois ele jura, ele usa a fé para falar que não conhecia Jesus Cristo. Olha que absurdo! Bicho. Perdão. Bicho fedido. Ele usa o seu juramento para falar disso. Quanto mais alto fala, mais ele demonstra que está mentindo. Eu imagino Pedro naquela cena, nervoso, com medo e falando alto, porque quando o cabo está nervoso, está com medo e já está mentindo, ele começa a falar mais alto. Já reparou? Não, rapaz, de maneira, rapaz, você está doido. Não. E a mentira cada vez mais profundo ele descendo. O pecado nos leva a um estágio que cada vez mais pior de negação. A descida pode cada vez mais ser pior, mais rápido, até que cheguemos ao fundo do poço. Até que cheguemos ao fundo do poço no pecado. E nós olhamos para o lado e falamos, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu precisei chegar no fundo do poço na minha vida para eu analisar, Aparecida, que eu estava desobedecendo à vontade de Deus. Eu precisei capotar de carro, eu precisei acontecer várias coisas, como os testemunhos que eu já falei para vocês, e não vou falar hoje, para eu aprender a obedecer a Jesus, para eu aprender a ouvir a Jesus. Pedro precisou negar Jesus 3 vezes para ele cair em si. Mas graças a Deus, a misericórdia de Jesus, Pedro caiu em si. Cuidado! O pecado, ele vai te levar para o fundo do poço. É um aqui, outro ali. E nós não confessamos a Jesus Cristo os nossos pecados, estamos chegando cada vez mais no fundo do poço. Cuidado! Pode ser que no fundo do poço não tenha tempo de você olhar para cima e estender suas mãos. Aliás,
Fundo do poço é até onde o homem consegue ir, porque não existe fundo de poço. Já pensou nisso? Você continuar cavando vai ir mais fundo. Então não existe o fundo do poço. O fundo do poço é até onde eu consigo cavar. Numa ladeira abaixo do pecado. Só que pode chegar muito fundo. E para subir de novo, difícil. Só que Pedro ele recobra a sua consciência no texto paralelo ao texto de Marcos, onde Lucas vai falar e relatar essa mesma cena, vai falar que não apenas o galo cantou e Pedro lembrou, mas vai falar que Jesus, na hora que o galo canta, Jesus passa por Pedro, Pedro tinha acabado de negar e Jesus olha para dentro dos olhos dele. E Pedro cai em si, e Pedro vai chorar amargamente, porque ele viu o que tinha feito. A realidade bateu. Ele se lembra das palavras de Jesus e cai em si. Ei, se você está numa ladeira abaixo do pecado, se lembre das palavras de Jesus, caia em si e volte. Há momento de voltar, antes que sejamos imersos, antes que o poço desbarrere em cima de nós e nos mate. Porque só para quem está no poço só existe essas saídas, ou é a saída interessante, que é a saída para cima. É interessante, né, essa analogia. Ou você sai para cima, ou você olha para cima e pede ajuda, ou ele vai esbarrear e vai te matar ali dentro. E aí não tem mais saída. E aí não tem mais como. E aí as chances se acabaram. Porque enquanto há vida há esperança, mas depois acabou o tempo. E nós continuamos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu vou na igreja, mas eu ainda continuo com o meu pecado de estimação. Não tem nada a ver isso, isso aqui tem nada a ver, John, mas cuidado, que o nada a ver tem levado muita gente para o inferno. O não tem nada a ver tem levado muita gente para ser aprisionado por Satanás. Pedro, ele chora um choro amargo. No 72 vai falar o seguinte: logo o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Deus já tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e pôs a chorar. Em algum texto paralelo vai falar que ele chorou amargamente. Ele se lembrou, Joaci, quando ele olha para os olhos do Filho do Homem, ele se lembrou da sua identidade e chora amargamente. Talvez devemos nós ter o choro de Pedro, Aparecida, e chorar amargamente quando nós pecamos, quando nós estamos na ladeira abaixo do pecado, e olhar para Cristo com um olhar de arrependimento e de choro amargo. Pedro, em vez de engolir o veneno do pecado como Judas, porque Judas não chorou o choro amargo do arrependimento, Pedro, ele vomitou esse veneno do pecado. Pedro recobrou a consciência.
Talvez nessa noite para você é um momento de recobrar a sua consciência, é para você voltar em si e falar o que eu estou fazendo da minha vida, para onde eu estou indo. Eu não estou caminhando para frente, estou caminhando para baixo. Para onde eu estou indo? Aonde eu quero chegar? Há momento de recobrar a nossa consciência. Quando nós falhamos, Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Jesus deu a oportunidade do arrependimento para Pedro e para todos. A oportunidade também foi dada para Judas. Ou você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida que a oportunidade estava ali. Só que Judas não aproveitou a oportunidade. Pedro, ele chora amargamente e aproveita a oportunidade. E nós aproveitaremos essa oportunidade ou deixaremos passar? E aqui essa palavra não é apenas para aqueles que ainda não se posicionaram, para que não ainda aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas é para todos nós. Para todos nós. Pedro, ele já era um discípulo de Cristo. Ele já tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele caiu no pecado. Só que o cair no pecado não é o problema. O problema é continuar caído. O problema é não querer sair do fundo do poço. O problema é não querer olhar para Jesus Cristo e falar: me ajuda, Senhor. Que nós possamos olhar nos olhos de Jesus essa noite, amados. Que nós possamos olhar para Cristo, o único que é capaz de perdoar tamanho pecado. O Pedro negou a Jesus. Pedro falou que não conhecia Jesus. Talvez, se formos colocar a pé de igualdade, quase que assemelha ao pecado de Judas. Judas traiu, Pedro negou. Quase se assemelha. Mas a diferença é que Pedro, ele chora o choro amargo do arrependimento. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O Sermão do Monte, quando Jesus fala isso, é aqueles que choram amargamente por causa de seus pecados. Quando ele fala bem-aventurado aqueles que choram, é por causa de seu pecado. Se arrependem. Esse é o choro amargo. O arrependimento é o primeiro passo para a restauração. Quando nós nos arrependemos, esse é o primeiro passo. E esse passo ele precisa ser dado por nós. Porque o arrependimento ele quebra o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, assim como Pedro se achava autossuficiente. Eu sou forte. Não. Mas o arrependimento quebra tudo isso. Não importa o quão longe nós temos ido, mas a graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Não importa o quão fundo nós cavamos, porque
O poço, nós mesmos cavamos com as nossas próprias mãos e vamos nos afundando nele. Não importa o quão profundo você tenha chegado nesse poço. Jesus, ele sempre olha para nós com um olhar de compaixão e não de condenação, Josi. Acredito que quando Jesus ele olha para Pedro, ele não olhou com um olhar condenatório, ele olhou com um olhar de compaixão, de amor. Pedro pôde perceber nos olhos de Jesus o perdão, Josi. Ele olha para Jesus e ele consegue observar nos olhos de Jesus misericórdia. Ele consegue olhar nos olhos de Jesus e ver não condenação. Jesus não fala para ele: rapaz, você me negou, cara. Estou decepcionado com você, Pedro. Mas não, ele encontra compaixão. O choro amargo dele foi por causa do que ele fez. Mas ele encontra em Jesus compaixão. Imagine um vaso quebrado. Imagine um vaso de barro sendo quebrado, destroçado. Para muitos parece que ele é inútil. Parece que ele não tem valor. Agora imagine a sua vida quebrada e destroçada. Muitos olham para a sua vida e falam: ele não tem valor nenhum. Ele é inútil. Perdeu o valor. Só serve para ser jogado fora. Fulano não tem jeito. Ei, tem jeito para todo mundo. Existe um ditado aí que fala que para tudo na vida tem jeito, só não tem jeito para a morte. Mas eu falo, tem jeito para a morte. E o jeito para a morte é Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos dá vida e vida eterna. Então, há sim jeito para a morte. Agora volte para essa imaginação do vaso, ele quebrado lá. Para muitos ele é inútil, mas nas mãos de um artesão habilidoso, esse vaso pode ser restaurado. O único que pode restaurar a sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. O único que pode restaurar o seu casamento, a sua família, é Jesus Cristo de Nazaré. Basta olhar para Ele e ver nos olhos dele a compaixão. Porque Ele é o artesão habilidoso. Esse vaso ele pode ser restaurado e se tornar até o mais bonito do que antes. Tem um John Lennon antes de Jesus e tem um John Lennon depois de Jesus. O John Lennon depois de Jesus é muito mais bonito. Talvez não de aparência, talvez de aparência também. Mas interiormente. Porque o John Lennon, de antigamente, ele estava ladeira abaixo do pecado. Ele estava a trapos. Mas foi restaurado por Jesus. E Jesus nos restaura, não importa o quão profundo nós chegamos. Há restauração nas mãos de Jesus. Assim é a graça de Deus em nossas vidas, mesmo quando nos quebramos pelo pecado. Ele pode nos restaurar e usar-nos para a sua glória. Você pode ser usado para a glória de Deus.
Se deixe a ser moldado por esse olheiro. Se entregue nas mãos do olheiro e deixa ele te moldar. Dê o passo de arrependimento. Dê o choro amargo do arrependimento, mas deixe ele moldar a sua vida. Deixe ele te amassar de novo. O processo, Joacir, é doloroso, mas depois serviremos para a glória de Jesus. Depois serviremos para a honra e glória do nome daquele que nos criou, daquele que primeiro nos amou, daquele que entregou o seu Filho por amor. A história de Pedro não termina com a sua negação. Não. Mais tarde, Jesus o restaura e o usa poderosamente. Se Deus fez a obra na vida de Pedro, imagine na sua vida, imagine na minha vida. Ele pode fazer a obra, Ele é poderoso demais. Basta eu chorar o choro do arrependimento. Basta eu olhar para os olhos de Jesus e enxergar o amor, a compaixão, a misericórdia, a graça. Voltemos os olhos para Ele. Jesus, Ele pode te restaurar. Ele pode te curar. Ele pode refazer o vaso que está quebrado. Ele pode reconstruir a sua vida por inteiro. Basta você se entregar nas mãos do olheiro. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós oramos nessa noite, ó meu Pai, e nós olhando para a vida de Pedro, ó Deus, no seu caminho, ó Deus, ladeira abaixo do pecado, Pai. Quantas vezes nós não estamos nesse mesmo caminho, ó Pai, de ladeira abaixo, Pai, vivendo uma vida, ó Deus, aonde nos afundamos mais no lamaçal do pecado, Pai. Mas assim como Pedro, ó Deus, olhou nos seus olhos, ó Pai, e não viu, Deus, julgamento, Jesus, mas viu, ó Deus, misericórdia, mas viu compaixão, mas viu graças, ó Pai, que nós possamos olhar para o Senhor, ó Pai, e encontrar a graça, e encontrar a misericórdia, e encontrar o amor e o perdão, ó Deus. Pai, não nos deixe, ó Deus, tomar o veneno do pecado, mas que nós venhamos vomitar o veneno do pecado e colocarmos as nossas vidas diante da cruz, diante do altar, porque é diante da cruz que há restauração, porque é diante do Senhor Jesus que há restauração. Então nos ajude, ó Pai, porque nós precisamos até do Senhor para se arrepender. Nós precisamos que o Senhor olhe para nós e recobremos a consciência, Pai. Então nos ajude, ó Deus. Em nome santo de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém, irmãos. Nunca é tarde para nos arrependermos e viver de fato uma vida em abundância e sermos de fato vasos de honra na mão de Jesus Cristo. Amém?